Uma empresa ela vai gerar lucro na medida que você consegue administrar bem a empresa como um todo. Quando eu administro bem todas as partes que a empresa tem, o financeiro, as vendas, os clientes, atendimento aos clientes, os meus colaboradores, os processos que a empresa tem, quando eu faço isso adequadamente, eu vou me encaminhando, vou tornando a empresa competitiva a ponto de ela dar lucro. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Gestão 365. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa e ganhar mais tempo para a sua vida pessoal. Eu sou a Carla e hoje eu estou aqui com o Tederaldo. No nosso podcast de hoje, vamos trazer um tema muito importante que interessa a qualquer empresário. A gente vai falar sobre lucro. Qual é o momento ideal para a empresa começar a gerar lucros? Será que o empresário sabe qual é? Então, antes disso, eu queria que você se inscrevesse no canal, se você ainda não é inscrito, deixasse o seu like aqui, deixasse o seu comentário também ao longo do nosso podcast e também compartilhasse esse conteúdo com outros empresários ou empresárias que possam se interessar por gestão, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam executar na rotina de suas empresas. Então, Tederaldo, agora vamos lá. Minha pergunta é, será que o empresário sabe o momento ideal para a empresa dele começar a gerar lucro? Será que ele se preocupa com isso? Porque parece uma pergunta elementar, né? A gente pensar assim, o empresário talvez não se preocupe com os lucros da empresa. Não, claro que ele vai se preocupar, né? Mas ainda assim fica essa dúvida, né? O que é que você diz para a gente? Veja, Carla, ele se preocupa bem menos do que ele deveria. Não vou dizer que o empresário não se preocupa com o lucro, porque não seria razoável falar isso, né? Você até comentou no início que é lógico, né, que qualquer empresário se preocupa com a geração de lucro, mas bem menos do que ele precisaria se preocupar, sabe? Por uma série de razões ele não faz isso. E talvez ele não entenda, sabe, assim, o que eu observo, porque, de novo, é tão lógico, seria tão lógico que ele se preocupasse mais com isso, com o lucro propriamente dito, e não, isso não acontece. Eu falo porque eu estou assim, muito próximo dos pequenos e médios empresários, tanto no treinamento quanto nos grupos que eu facilito, e eles, de fato, não dão a importância que eles deveriam, e talvez por não saberem os impactos que isso pode causar na empresa deles a médio e longo prazo, sabe? Talvez isso. É curioso saber disso, né? Porque qualquer empresa, a gente imagina que deveria se preocupar em gerar lucros, né? E qual é esse impacto ao qual você se refere? O impacto de não geração de lucro na empresa, o pior de todos, começando por ele, porque tem vários impactos negativos, claro, todos eles negativos, né? Uma empresa que não gera lucro vai ter um problema sério. O impacto primeiro seria ele não ter mais dinheiro em caixa para poder operar o negócio. Você imagine, né? Imagine você na pessoa física, que está sem dinheiro esse mês para fazer tudo que você precisa na sua vida. Para comprar comida, para sair, para se divertir, para pagar o aluguel da casa, né? Para tudo que... Pensando na pessoa física. Agora, pense em empresário sem dinheiro para tocar a empresa. Sem dinheiro para pagar os funcionários, para pagar a luz, para a infraestrutura. Como é que ele faz? Então, esse é o primeiro grande impacto negativo que tem na vida dele, que é a falta de dinheiro lá, sabe? Ali na conta corrente para que a empresa consiga sobreviver. E aí, claro, existem outros impactos que, quando você não gera lucro, você não tem dinheiro suficiente no caixa para investir na empresa. Porque a empresa não vive só da operação que você faz no dia a dia, né? Não é só disso. O dinheiro que você gera a partir do lucro não é só para isso, é para também você investir na empresa. Não tem dinheiro para contratar os funcionários, que ele precisa, bons funcionários. E aí, o que acontece? Outro impacto, qual é? Adivinha? Na vida dele, na vida pessoal, porque ele agora vai continuar no operacional, né? Então, fica sem tempo para a família, para administrar a empresa como um todo. Então, é um único impacto negativo que talvez ele não perceba, eu não sei, acho que, né? Eu acho que o lucro talvez vá cair do céu. Estou exagerando aqui, mas eu acho que é por aí. Né? Tem que entender que isso pode desestabilizar a empresa dele, sabe? Desestabilizar mesmo.
E desestabilizar, assim, pode gerar um caos, né? Um verdadeiro caos para ele. Eu acho que nenhum empresário quer isso, né? Isso acontece, Federaldo, em todas as pequenas e médias empresas? Eu acho que uma frequência muito grande, né? Eu não diria que todas as pequenas e médias, às vezes chega um aluno para a gente que entra aqui no programa e ele já tem lá essa questão do lucro mais bem resolvida, ele tem uma preocupação com isso, às vezes o empresário, ou ele trabalhou numa grande empresa, antes ele abriu o próprio negócio, ou ele tem uma formação melhor assim, nessa parte de gestão financeira, sabe? E aí ele... Mas é muito raro isso, então não vamos falar sua pergunta não é, né, se isso acontece com algum... Não, é muito frequente que as pequenas e médias empresas já não tenham não priorizem a geração de lucros como ela deveria, e pior do que isso, né? Porque o nosso podcast de hoje né? Nós vamos aqui falar qual é o momento que a empresa precisaria começar a dar lucro. Porque se você abre a empresa, ela começa a operar, ela, né, tem um tempo de maturação. Em que momento, então, a empresa deveria dar lucro? E aí que o empresário não sabe disso mesmo, não sabe, só aí é que é mais raro ainda disso acontecer. A gente poderia dizer, voltando à sua pergunta, que uma média empresa, né, talvez já saiba isso melhor, até porque ela virou média. Ela era pequena, virou média porque ela conseguiu dinheiro em caixa para... Mas mesmo uma média empresa também nem prioriza isso e não sabe ali o time, né? Time do inglês, do tempo exato para que a empresa deveria dar lucro. Tá? Eu acho que é isso aí. Entendi. Existe algum setor de empresas específico em que o empresário ele não prioriza essa geração de lucros? O que caracteriza mais, Carla, é o tamanho da empresa mesmo. Uma empresa, quanto menor ela for, maior a tendência de que ela não saiba, não priorize os lucros como ela deveria, que o empresário se preocupe com outras coisas, porque quanto menor, o que acontece numa empresa bem pequena? O empresário está muito envolvido no operacional e, por ele estar envolvido no operacional, ele não se preocupa, não sabe nem como calcular a lucratividade direito, né? Tem uma coisa até pior do que isso, e aí ele não se preocupa com isso direito. Quanto maior a empresa, de novo, né, se ela cresceu, o empresário em algum momento saiu do operacional, diminuiu as cargas dele no operacional e gerenciou melhor o negócio. Essa é a hipótese que a gente tem. Então, o tamanho, sabe, determina mais do que outra coisa. Porém, eu posso dizer para você, falando nessa história do cálculo, da lucratividade, né, porque eu preciso saber calcular, né? Se eu não saber calcular, como é que eu vou me preocupar com lucro? Me preocupar com um negócio que eu nem sei calcular. Eu diria que alguns setores, por exemplo, setores que têm vendas mais sazonais, sabe? Que vendem mais em determinado mês do ano, final de ano, meio de ano, e alguns feriados, por exemplo, talvez ali você tenha uma dificuldade maior de determinar o lucro, de determinar até o momento do lucro, porque o lucro está muito diluído ao longo do ano, e aí fica mais difícil para o empresário calcular isso. Estou aqui pensando enquanto você me fala, mas eu acho que sim. E também, talvez, cara, empresas que têm uma quantidade muito grande de itens, pequenos itens, talvez o supermercado, né, tem uma dificuldade maior de calcular a lucratividade, porque são vários itens que ele precisa calcular. Talvez. Mas para simplificar a nossa discussão aqui, né, e para o empresário agora que está nos ouvindo, dizer, então, já que eu tenho um supermercado, então, né, para mim, está justificado porque eu não sei calcular. Não está justificado nada. Tem que calcular. Como é que seria o Pão de Açúcar, né? Os grandes, o Carrefour? Imaginou se eles não calculassem o lucro? Como é que eles fariam para tocar a empresa? Né? Então, eu acho que é mais o tamanho mesmo, sabe? E o fato de ele estar no operacional. Eu acho que é isso. É verdade, faz o total sentido, né? A gente já conversou sobre o quanto que é importante a gestão financeira da empresa. E aproveitando o que você falou sobre lucro, lucratividade, né? Será que o empresário, o pequeno e médio empresário, sabe calcular aí lucro e lucratividade da empresa dele mesmo? Vigis, definitivamente não, viu? Definitivamente não. Eu acho que muito raro, de novo, dos alunos que a gente recebe no treinamento, no início, quando eles chegam para conversar com a gente, é muito raro o empresário saber calcular. Eles não sabem nem diferenciar direito o que é lucro e lucratividade.
Vamos pegar essa oportunidade para explicar isso mais uma vez. Quer dizer, lucro, não é? Eu sei que o podcast não é para isso, viu, Carlos? Mas alguém pode estar nos ouvindo agora e dizer, mas o Tadrado fala que eu não sei calcular nem diz nem como é. Então, é o seguinte, lucro é um valor absoluto. E lucratividade é um percentual. Então, se eu faturo 100 e gasto 80, eu tenho um lucro de 20. 80, não, eu tenho um lucro de 20. 100 de faturamento menos 80 de despesa, simplificando aqui a questão dos impostos, eu tenho um lucro de 20. Esse é o meu lucro. A lucratividade seria eu dividir 80 por 100. Se eu dividir 80 por 100, vai dar 0,2. Eu multiplico esse 0,2 por 100, aí vai dar 20%. Então, a diferença é só essa. A diferença é só essa, mas bom, não vai dar para a gente explicar isso aqui agora. Você precisa saber os dois, tanto o lucro quanto a lucratividade. Os empresários não sabem essa diferença, ele acha que é a mesma coisa. Então, começa por aí, viu? E ele precisa saber disso, senão... como é que você vai saber se sua empresa está indo bem se você não sabe nem calcular a lucratividade da sua empresa? Ah, não, isso quem faz é meu contador. Não é seu contador que tem que fazer isso, não. É você, como empresário, que tem que fazer. Não pode colocar essa responsabilidade na mão do seu contador, não. Na verdade, o que você acha, Carla? Me diz aí. Eu concordo. Eu acho que o empresário ele precisa se envolver mesmo, né, nessa gestão financeira, ainda que ele tenha alguém para ajudar, para colaborar ali, mas ele precisa realmente se envolver e se apropriar disso, é fundamental, né? E aproveitando que você falou sobre o empresário ele não saber diferenciar lucro e lucratividade, eu queria te perguntar se ele sabe diferenciar também lucro de sucesso nas vendas, assim. Será que ele confunde isso? Porque eu acho que é possível, né? Confundir lucro com vendas em grande volume, né? Um sucesso positivo considerável em vendas, confundir com lucro. Puxa, essa é uma excelente pergunta, porque também isso é muito frequente. Você acertou na mosca nessa pergunta pelo seguinte: quantas vezes eu não ouço um empresário que eu começo a conversar com ele, de novo, o empresário entra no nosso programa e a gente começa a conversar com ele, e ele diz, não, Tadeu, está tudo bem na minha empresa. Você está falando de lucro? Eu estou vendendo muito. Vendendo muito. Olha, você nunca vendi tão bem na minha vida como agora. E aí eu pergunto para ele, tá sobrando quanto em caixa? Não, sobra tanto assim em caixa quanto eu gostaria, não. E eu pergunto para ele, e por que você acha que está acontecendo isso? Ah, eu estou fazendo alguma coisa errada. Pois é, você não está tendo o lucro que você deveria ter, né, com as vendas que você faz. Então, essa confusão também é frequente. Um dia desse eu estava tendo uma reunião com uma empresa um pouco maior, aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, e eu estava conversando não com o dono da empresa, eu estava conversando com o gerente geral, porque já era uma média empresa, não era uma pequena empresa, e quem me recebeu lá para conversar inicialmente, pediu para eu ir lá ter uma conversa com eles, foi esse gestor financeiro, gestor da empresa como um todo. E eu lembro que eu estava na sala conversando com ele, e o dono entrou e fez assim, fizemos uma grande venda agora, olha, vendemos uma remessa, ele tem uma empresa, eu não lembro agora, de autopeças, alguma coisa assim. E aí eu lembro que o gestor disse assim, ó, não necessariamente isso é bom para a gente, porque esse gestor já sabia mais essa parte financeira. E o dono aqui só olha para isso, ele só olha porque se a empresa está vendendo muito. Então, reflete exatamente a sua pergunta. Nós não podemos confundir vendas altas com lucro, são coisas diferentes, né? Então, agora voltando para o tema central do nosso podcast de hoje, né? Que é o momento para a empresa dar lucros. Então, ela deveria dar lucros desde o início, desde o comecinho ali. Veja, não seria razoável a gente pensar dessa maneira. Não vou dizer que não possa acontecer uma exceção de uma empresa que já começa a dar lucro ali desde o início, mas isso é muito também pelas minhas observações, pelas pesquisas que eu faço, pela convivência, né, que a gente tem com o aluno, porque quando a gente fala em pesquisa parece que é uma coisa mais teórica, mas a pesquisa que a gente fala aqui é pesquisa mão na massa, ali conversando com o empresário, identificando o que acontece e consolidando essas observações para a gente usar, né, com outros alunos. Não seria razoável você, como empresário que está nos ouvindo aqui agora, querer que sua empresa comece a dar lucro desde o início. Ela precisa de um tempo de maturação, ela precisa trazer os clientes, ela precisa, vamos dizer assim,
aperfeiçoar o produto, né? Consolidar muito bem o produto ou serviço que você vai vender. No início, você não vai trazer os melhores clientes, você vai trazer clientes que não são os seus clientes ideais, né? Porque no início, no começo da empresa, a gente fica meio que desesperado, né? Para trazer cliente e aceita qualquer tipo de cliente, na verdade. E isso, normalmente, a gente não traz clientes lucrativos. Tem um tempo mesmo, né, Carla, de maturação na nossa vida. Na nossa vida, não tem na nossa vida pessoal, né? Tem também na vida de uma empresa, tem também na própria vida do empresário que está conduzindo a empresa. E isso leva um tempo que vai variar de uma empresa para outra, né? Existem alguns tempos ali que a gente pode falar, quando nós falarmos sobre o tempo ideal, né, da empresa começar a dar lucro, mas o que eu diria para você é que vai variar de uma empresa para outra esse tempo que a gente chama de maturação, né? Não é igual para qualquer tipo de empresa. Né? A gente poderia comparar uma empresa, numa hora começa, com uma árvore que dá frutos. Os frutos da árvore são os lucros que a empresa vão dar em algum momento da vida dela. Uma árvore também, no começo é só trabalho, né? Tem que regar, tem que adubar, tem que deixar a árvore crescer, até que a árvore começa a dar frutos. A empresa é algo semelhante. E aí você pega, por exemplo, um pé de manga, uma mangueira, né, que você está falando de Maceió, não é isso? Isso, estou aqui em Maceió, Lagoas. Tem muita mangueira por aí, não tem? Pé de manga? Verdade, tem muito. Qual é a manga que você gosta mais? Manga espada, manga rosa, manga... Eu acho a manga rosa mais docinha, eu gosto mais. E tem lá na casa da minha avó também, aí eu acabo pegando umas pra cá. Legal, legal. Então, eu não sei se você sabia disso, mas um pé de manga, ele pode dar frutos entre 2 anos e 7 anos. Veja que a faixa é bem larga, né? Mas como assim de 2 anos para 7 anos? Porque tem uma série de outras variáveis que estão envolvidas na plantação de uma mangueira, a adubação, como ela é podada ao longo da história. Dizem que se você regar muito, parece que ela dá frutos mais. Eu não entendo nada de pé de manga, não, viu? Mas eu li alguma coisa sobre isso, né? Então varia muito. Você veja que a faixa é grande, de 2 para 5 anos. Um pé de manga, né? Que é algo que as pessoas já, na teoria, é mais fácil de se lidar. Imagine uma empresa, cara, com tantas variáveis que estão envolvidas, que mudam toda hora. Então, mas claro, se você aplica um método, você acelera. Isso é importante, né? A gente dizer para o empresário. Se você aplica um método, você acelera o processo de geração de lucros. Acelera sem apressar, sem fazer com que a manga... Porque tem umas pesquisas que dizem que quando a manga você acelera demais o processo, se apressa o processo de crescimento da manga, veja que interessante, ela dá fruto, mas o fruto não é bom, é meio azedo, meio sem gosto, está vendo que não adianta? Então, não adianta também apressar o lucro da empresa se ele não se tornar sustentável, não é verdade? Você tem que fazer da maneira mais adequada. Então, é isso, tem uma série de variáveis. A própria Uber, né? Eu também estava pesquisando sobre isso, e a Uber foi fundada, a ideia da Uber foi, eu estou chamando, a Uber, né, apesar de ser um nome masculino, né, o Uber, porque é a empresa Uber, né, mas eu acho que a gente pode falar dos dois jeitos, não sei. Foi fundada em 2009, quer dizer, na verdade ela foi fundada em 2010, e a grande ideia surgiu em 2009. Até agora, então são quantos anos? Vamos botar 2010, né? Estamos falando em... Meu Deus, quantos anos são? 10 anos daria 2020, 11 anos que a Uber foi fundada. Não deu lucro ainda, não sei se você sabia disso. A Uber, até agora, ela não dá lucro. Ela só teve um lucro em 2020, mas foi um lucro mais relacionado à gestão financeira, não a lucro operacional do negócio. Então, a Uber, que a gente acha que está todo mundo ganhando dinheiro, né? Tem a última pesquisa que eu fiz, acho que uma pesquisa de 2020, acho que eram 100 milhões de usuários, 100 milhões de pessoas que usam Uber no planeta, e não dá lucro. Veja, como é que a gente pode querer, né, como pequeno e médio empresário, sair dando lucro amanhã? Não vai dar lucro. Você tem que criar um processo. Também não quero que você seja Uber, não, viu? Passar 10 anos para dar lucro. Mas você tem que entender que tem um processo de maturação para chegar lá. Falei demais, não foi nessa pergunta? Provavelmente, mas essa sua pergunta é muito boa.
Mas foi ótimo, foram ótimos exemplos, né? Essa história da Uber eu não conhecia, fiquei impressionada. Acho que realmente é uma questão de estruturar minimamente o negócio, né? E fazer uma boa gestão. Não sei se o empresário ou a empresária concorda. Comenta aqui embaixo, você que está aqui nos acompanhando, o que é que você está achando. Curte também, deixa o seu like, né? E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, além de compartilhar com outro empresário ou outra empresária que também possa se interessar por gestão. Como a gente falou no começo, é muito importante que eles conheçam o método Gestão 365 e possam executar aí na rotina de suas empresas. Agora, Tederaldo, me conta como é que você chegou a essa conclusão desse momento ideal, né? O momento em que a empresa precisa gerar lucro. Veja, eu tive que sair do operacional para descobrir isso. Como você sabe, né? Eu digo, você sabe, você, Carla, eu sei que sabe, mas quem está nos ouvindo talvez não saiba. Eu tenho uma formação técnica e a gente repete muitas vezes essa história, porque eventualmente a pessoa que está entrando aqui agora não sabe dessa história. Eu tenho uma formação técnica, sou formado em ciência da computação, eu precisei sair de meter a mão na massa do operacional para me dedicar a essa questão da geração de lucro, para me dedicar à questão da gestão da empresa, sabe? Eu diria que eu tive dois grandes desafios na minha vida, dois grandes, fora todos os outros. Um grande desafio foi me tornar um vendedor, aprender a vender, para trazer negócio para dentro da empresa. E outro grande desafio, Carla, eu vou confessar para você e para todo mundo que está nos ouvindo, foi gerar lucro. Gerar lucro não é fácil, não. Gerar lucro é difícil. Então, assim, eu lembro que ainda como executivo, antes de eu ter me tornado empresário, porque eu trabalhei 25 anos numa grande empresa de tecnologia, e eu tive um momento que eu assumi uma unidade inteira dessa empresa, uma unidade grande, com mais de 70 pessoas, e quando eu digo assumir, eu era responsável pela geração de lucro daquela unidade. Eu lembro que era uma dificuldade muito grande de eu gerar lucro. Eu vendia, lidava muito bem com a equipe, administrava a equipe, sabia lidar com as pessoas, trazia clientes, eu me achava o máximo. E chegava na hora H e não dava lucro. O que adiantava? Nada. Porque os sócios da empresa me apertavam. Não, bacana, e cadê o dinheiro? Para você trazer para dentro da empresa, né? Se não gera lucro, você só está gastando o dinheiro que, né, você tem disponível. E aí, de novo, respondendo a sua pergunta, eu resolvi me dedicar mais a essa questão, sabe? A questão não só da gestão da empresa como um todo, olha, empresários que estão nos ouvindo, não só da gestão da empresa como um todo, mas da gestão financeira também do negócio. Entender como é que se vem essa geração de lucro, de entender melhor como se faz uma gestão do fluxo de caixa. E aí eu me aperfeiçoei nisso para que eu conseguisse começar a gerar lucro, né? Mas veja que esse problema me perseguiu tanto que depois que eu saí dessa empresa e resolvi abrir minha própria empresa, que tem um determinado momento da minha história, que eu decido sair dessa empresa que eu trabalhava, não porque eu não tivesse satisfeito, eu estava bem, ganhava bem, era, de novo, um dos prazos executivos que tinha na empresa, mas eu queria mais. Queria ter meu próprio negócio, resolvi abrir uma empresa. Abri uma empresa também na área de tecnologia, e 6 anos depois, eu quase quebrei nessa empresa. Adivinha por quê? Quase quebrei tendo vários clientes, eu tinha clientes grandes, eu estava conquistando o mercado. A mesma história que eu contei que tinha acontecido comigo na empresa, estava se repetindo nessa empresa agora, nova minha, e de novo, 6 anos depois, eu quase quebrei. Cheguei a dever em banco, em cheque especial de banco, R$ 500 mil, quase R$ 500 mil. Coisa de louco. Por quê? Porque não dava lucro. Na verdade, quando abri a empresa, eu comecei a dar lucro, a minha empresa estava caminhando bem, mas eu resolvi entrar num mercado novo, uma coisa nova, um projeto novo que eu me encantei, e naquele projeto especificamente, eu não estava dando lucro. E aí eu não via isso e quase quebrei, porque a gente quebra. Né? Não falamos sobre isso no início do podcast? Se eu não gero lucro, não sobra dinheiro. Se eu não sobra dinheiro, como é que eu pago minhas contas? Tem como pagar as contas. Tem hora que a empresa vai acabar. Então, você, empresário que está nos ouvindo, muitas vezes você está bem no negócio, está ganhando dinheiro, consolidou aquilo ali, e aí às vezes a gente se resolve entrar em outro mercado, foi o que aconteceu comigo, sem uma preocupação maior com o lucro naquele outro mercado. São, vamos dizer, cálculos diferentes, são negócios diferentes. Não quer dizer porque você deu lucro aqui, você vai dar lucro naquele outro negócio, foi o que aconteceu comigo, sabe?
que eu estou falando isso, Carla? Porque, de novo, o empresário diz, Teodrado, agora eu vou abrir, vou entrar com outra linha de negócio completamente diferente. Completamente diferente, viu? Vendo roupa, agora eu vou vender motocicleta. Claro, estou exagerando um pouco para, né, que o empresário preste atenção. São coisas totalmente diferentes. Se você deu lucro vendendo roupa, não quer dizer que vai dar lucro vendendo motocicleta. Tem que ter cuidado com isso. Então, foi dessa maneira, foi ali né, na pancada mesmo que eu fui me aperfeiçoando mais nessa história de geração de lucro. E hoje eu até me anuncio no mercado, falo no mercado, para os meus alunos, para as pessoas que eu me especializei em negócios lucrativos, porque as pessoas me veem muito como um especialista em gestão. E eu digo que eu sou especialista em gestão de empresas lucrativas, não gestão de maneira geral. É isso aí. Falei, respondi, não foi? Respondeu, sim, adorei seu depoimento, né? Um depoimento, tudo que você viveu e tudo que você passa para os seus alunos hoje é realmente impressionante, impressionante. E eu queria que você falasse agora para a gente, para eu e para os empresários que estão aqui acompanhando a gente, quais são os benefícios de gerar lucro na hora certa, naquele momento certo. Bom, Carlos, os benefícios são os seguintes. Quando a empresa começa a dar lucro, e quando o empresário sabe, né, o momento em que a empresa precisa dar lucro, ele primeiro começa a ter dinheiro em caixa para operar a empresa propriamente dita, para fazer ela funcionar com uma máquina. Se você para de colocar combustível, nesse caso o combustível que a gente está falando é dinheiro em caixa, para fazer ela operar, a empresa para. Então, o primeiro grande benefício de você gerar lucro, e gerar lucro na hora certa, sem se precipitar, é você ter dinheiro para fazer a empresa funcionar, operar, funcionar. A gente pode usar os dois termos. Segundo grande benefício, você vai ter dinheiro também para investir na empresa. Então, isso é importante, porque a gente precisa, nesse momento, esclarecer que o lucro não pode ser um lucro muito baixo, não pode ser um lucro que não vai fazer uma diferença na sua empresa. Ah, Pedro, mas tem setores que o lucro é baixo mesmo. O lucro, lembra da diferença lá no início? O lucro não deveria ser baixo. A lucratividade, a taxa, pode ser baixa, pode ser 20%. Mas o tamanho do lucro, o valor do lucro, precisaria ser um lucro relevante, porque senão não vai fazer diferença na sua empresa. Tá? Então, você poderia ter os mesmos 20% daquele exemplo que nós usamos, só que em vez de 20 que sobra, podia sobrar 20 mil de lucro. Com os mesmos 20, precisaria vender mais, né? Percebeu a diferença? Então, o dinheiro que eu vou gerar do lucro, ele precisa também, além de ter dinheiro para fazer a empresa operar, outro benefício dele é fazer com que você tenha dinheiro para investir no negócio, para se modernizar, para a empresa se tornar competitiva e por aí vai. Né? E também, que outros benefícios você tem com dinheiro em caixa? Você vai trazer uma equipe bacana, uma equipe de primeira linha para você lhe ajudar na empresa, no seu dia a dia, para você ter mais tranquilidade na sua vida, né? O que adianta você, Carla, ter lucro, gerar dinheiro em caixa e você se matar de trabalhar e não ter vida? Não vai adiantar de nada, né? Na verdade, você tem que ter uma vida também para cuidar da sua família. Então, sem falar que o lucro, voltando à história do dinheiro, sem falar que com mais lucro, você próprio, como empresário, vai ganhar mais dinheiro e vai poder dar mais conforto e segurança para a sua própria família. Vai guardar um dinheiro ali para ter uma independência financeira lá no futuro. Né? Veja quantas vantagens. Né? Espero que os empresários estejam nos ouvindo aqui com os ouvidos bem abertos para entender que isso é muito bom para... Por isso que a gente precisa se preocupar tanto com lucro. Eu estava conversando com um empresário um dia desse, recentemente, e eu percebi na conversa com ele que ele não enxergava esses benefícios com essa clareza, entendeu, Carlos? Que eu estou lhe falando. Ele me dizia assim, não, Tederaldo, dizia assim, ó, com essas palavras, não, Tederaldo, eu sei que o lucro é importante, mas eu preciso também cuidar muito bem dos meus funcionários, né? Não posso ser uma pessoa desumana, visar só o lucro, sabe? Ele claramente priorizando ali o cuidado maior que ele tem que ter com os funcionários do que com o lucro. E eu falei para ele, bacana, mas se você não tiver dinheiro, o que você vai fazer com os seus funcionários? Vai mandar todos embora, né? Então não adianta. Você tem que fazer os dois. Nosso desafio não quer dizer que você faz gerar lucro massacrando seus funcionários. Não, você pode fazer os dois. Mas não pode se descuidar disso. Então, é isso aí. Benefícios
importantes, né? Importantíssimos. E a gente vê que é tudo uma questão de equilíbrio, realmente, né? Vamos manter aí o equilíbrio. Acho que os empresários que estão aqui nos acompanhando estão atentos, espero que sim, né? E não são benefícios inalcançáveis, né? Todo mundo é capaz e vão conseguir sim. Tem algum outro benefício que você queira acrescentar antes de eu passar para a próxima pergunta? Tem sim. Tem um benefício que eu diria que é mais intangível, né? Mais difícil. Porque dinheiro a gente está vendo ali, tempo não no caixa, que é o primeiro que nós falamos. O outro é mais intangível, vou lhe explicar por quê. Porque tem um benefício que é o seguinte: quando uma empresa começa a dar lucro, significa que ela está se tornando competitiva. Ela agora está encontrando ali um momento em que a máquina da empresa está rodando bem, está gerando, de fato, os benefícios, né? Ela agora está cumprindo o papel dela, né, para a sociedade, o papel dela para os sócios, para os donos, para os colaboradores, porque o papel da empresa é gerar lucro. A empresa precisa ser lucrativa. E quando ela começa a fazer isso, ela vai ficando mais competitiva, sabe? Ela já tem condições agora de enfrentar melhor a concorrência. E esse é um momento muito, muito mágico. Eu até gosto de comparar, nessa hora, a empresa com... Pense numa... A gente viveu agora, recentemente, as Olimpíadas, não foi? Então, pense num atleta olímpico, um atleta de elite, que a gente chama, né? Um atleta de elite. O que é que o atleta de elite faz? Ele se prepara a vida toda, se estrutura, treina, sacrifica muitas vezes a vida para se preparar para algumas horas ali de competição, na verdade, que ele vai ter para ganhar aquela luta lá. Ou seja, o que ele faz? Ele se prepara para ser competitivo lá na frente. Ele se organiza para isso, estrutura. Palavra melhor que se organizar nesse caso é se estrutura. Uma empresa, ela precisaria se estruturar também, né? Se preparar, se capacitar, se estruturar, para que ela também alcance esse momento olímpico, que é o momento que ela vai agora atingir o ápice, né? Aí vai conseguir gerar lucros. Lembrando que, vamos explicar isso melhor, lembrando que o atleta olímpico acaba muito rápido, às vezes, né? Ele vai lá, brilha, daqui a pouco já não consegue. Uma empresa, não. Uma empresa, a pegada é outra. É que quando ela atinge esse momento de estruturação, ela vai durar agora 200 anos, 100 anos. Não. Eu só trouxe essa comparação para mostrar que dá trabalho mesmo no início para a gente preparar a empresa para... E tem que ter um método, né? O atleta olímpico tem um método, não tem uma metodologia para treinar horários e tudo para eles treinar, né? O que você acha, Carla? Faz sentido essa história do atleta olímpico? Eu adoro comparações com esportes, né? Porque eu acho que faz a gente pensar muito na disciplina. Eu acho que o empresário ele precisa sim de disciplina, de uma boa execução do método ali na rotina, né, no dia a dia da empresa. E aí os benefícios vão vindo, né? Ele vai alcançando, vai crescendo, vai se desenvolvendo. Realmente eu concordo, é uma questão de estrutura. E agora a pergunta central do podcast de hoje. Qual é o momento certo para a empresa gerar lucros? Vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta aqui. E quem está nos ouvindo, pega aí um papel e uma caneta para anotar. Lembrando, né, Carla, que as pessoas depois podem postar as dúvidas aqui e a gente esclarece aí oportunamente. Veja, a empresa ela deveria visar inicialmente o que nós chamamos o ponto de equilíbrio. Então, você imagine que uma empresa começou e a resposta que você quer, né, você e os empresários que estão nos ouvindo aqui, é que em que momento a empresa precisaria se tornar lucrativa. Eu vou falar exatamente isso. Então, a empresa começou, a primeira coisa que ela precisa visar, precisa ter como método no tempo, eu falei assim, parece dinheiro, mas é no tempo, é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio da empresa, de novo, para quem não sabe essa expressão, é o momento em que a empresa ela já consegue andar com as próprias pernas. Ela já chegou no momento em que a despesa dela empata com as receitas. Então, eu faturo 100 e eu gasto 100. Puxa, Tadeu, esse é um momento ruim ainda. Não é um momento ruim. Esse é um momento mágico, porque você agora já consegue andar com as próprias pernas, você com a sua empresa. Você, empresário, agora, provavelmente, nesse momento, você não vai precisar mais botar o seu dinheiro lá dentro, nem tomar dinheiro em banco para colocar na empresa. Não quer dizer que isso não vai acontecer eventualmente em outros momentos.
Mas você lutou, você abriu a empresa. Quando você abriu a empresa no zero, quem que botava dinheiro lá? Era você, né? Suas reservas, suas economias, algum empréstimo que você tomou para tocar o negócio, algum investidor, algum amigo que está lhe ajudando a tocar a empresa. Onde é que você tira esse dinheiro? De alguma dessas fontes, não é verdade? E aí você vai com a empresa gastando mais do que o que você fatura, porque os clientes levam um tempo para chegar, falamos sobre isso. Até esse momento mágico, vou repetir essa palavra, viu, Carlos? Momento mágico em que você bate palmas, tira aquela champanhe que está na geladeira e comemora porque você conseguiu finalmente atingir o ponto de equilíbrio. E aí é isso que o empresário tem que visar no primeiro momento. Ao invés de visar lucro, ele tem que visar primeiro, como se fosse uma etapa na vida dele, que é o primeiro tem que atingir o ponto de equilíbrio. Não quer dizer que ele não pense em lucro desde o início, tem que estar na cabeça dele. Até porque, para gerar o ponto de equilíbrio, ele precisa gerar lucro, né? Bateu ali, empatou as contas, né? Ele tem que gerar algum excesso. Bom, dito isso, dali para frente, chegamos na nossa resposta, dali para frente, momento em que a empresa atinge o ponto de equilíbrio, esse é o momento que ela deveria começar, dali para frente, a dar lucro. Não quer dizer que ainda ela não tem alguns altos e baixos, porque, né? Quando a gente fala, vou usar um exemplo aqui interessante, tem empresário que me disse assim, Taderaldo, consegui atingir o ponto de equilíbrio, vou abrir uma caixa de champanhe. Eu digo, peraí, abra só uma, por exemplo, por enquanto, que a pergunta que eu fiz para ele logo em seguida foi, esse ponto de equilíbrio se repete nos próximos meses, ou é só um mês que está acontecendo, depois você volta, porque se não se repetir, você não atingiu ainda o ponto de equilíbrio. Né? É dali para frente. Lembrando que você vai ter altos e baixos. Bom, então, quando você atinge esse momento, vamos lá, vou ser bem claro, viu, Carla? Você chegou no ponto de equilíbrio e você olha para o horizonte para frente. Então, vamos olhar 3 meses? Se fosse 6, seria melhor. Vamos olhar 3 meses. Você vai ver que nos 3 meses você continua com o ponto de equilíbrio. Ali, você diz assim, bom, daqui para frente é lucro. Daqui para frente eu preciso gerar lucro para a empresa não andar para trás. Ela agora tem que andar para frente. Agora eu preciso fazer com que a receita, ela comece a fazer isso. Estava empate, não estava? Agora vai ser 100 de despesa e 101 de receita. 102 e vai, o lucro vai. Então, o momento é esse. Quando você atingir, primeiro, atingir o ponto de equilíbrio, dali para frente você precisaria gerar lucro. Taderaldo, mas você não falou no tempo, 6 meses, 3 meses, vai depender muito da manga, do pé de manga que nós acabamos de falar. Né? E o que eu digo para o empresário é o seguinte, se a empresa já tem 6 meses, tem 1 ano, você ainda nem enxergou quando esse ponto de equilíbrio vai acontecer, é bom. A empresa tem 1 ano, vamos lá, a empresa tem 1 ano. Eu olhei para frente, não atingi o ponto de equilíbrio, mas eu olhei para frente, eu estou vendo que eu vou alcançar ele. Opa, maravilha. A empresa já tem 1 ano, eu olhei para frente, não estou vendo nada ainda. Opa! Né? Entra aqui no método que talvez você consiga apressar esse processo, né, cara? Tem que incentivar os nossos empresários a fazerem isso. Não podemos perder essa oportunidade. Carla, me diga se eu respondi essa pergunta, se ficou com a dúvida, já que ele é a pergunta central, né, do nosso podcast. Respondeu sim, lembrando, concordo com você, acho que a gente tem que incentivar mesmo os empresários a conhecerem o método, né? Acho que é importantíssimo para eles aplicarem ali, executarem em suas empresas, realmente os benefícios são inúmeros. Sou suspeita para falar, eu acho, né? E entendi que esse ponto de equilíbrio ele não pode ser isolado, né? Precisa ser uma constante. Mas agora, como fazer? Como é que o empresário pode fazer para gerar lucros no momento certo, né? Existe um passo a passo, tem alguma receita, uma fórmula mágica? Pior que não tem fórmula mágica nenhuma, é mais simples do que a gente imagina. E é tudo que nós falamos nesse podcast, como já está dito aí. Eu podia até dizer, olha, vai lá nos podcasts anteriores e olha que você vai descobrir. Tem até um podcast que a gente fala mais ou menos assim, né? Qual é a relação entre lucro, gestão e lucro. Não é com esses títulos, não, mas tem uma coisa assim. É o que é isso, né? Uma empresa ela vai gerar lucro na medida em que você consegue administrar bem a empresa como um todo. Quando eu administro bem todas as partes que a empresa tem, financeiro, as vendas, os clientes, atendimento aos clientes, os meus colaboradores, os processos que a empresa tem, quando eu faço isso adequadamente, eu vou
me encaminhando, vou tornando a empresa competitiva a ponto de ela dar lucro. Portanto, Geraldo, explica isso melhor. Vou pegar, eu falei várias áreas, não foi, Carla? Várias áreas, pessoas, clientes. Vou dar um exemplo só. Ora, se você não gerencia muito bem a demanda dos seus clientes, está dando um exemplo, uma caixinha dessa só. E esses clientes estão reclamando que você está entregando em atraso, que você está entregando produto com defeito. Se você não resolve isso, você vai perder cliente. Você vai ter cliente falando mal de você. Você vai ter clientes que não vão lhe pagar em dia. E por aí vai. Você vai ter problema que vai prejudicar a geração do seu lucro. Por outro lado, se você gerenciar muito bem os clientes e reverter isso, clientes satisfeitos, que falam bem de você, que compram mais de você, que pagam aquilo que você está cobrando pelo seu produto, não pedem desconto, porque eles valorizam o seu trabalho, o que vai acontecer? Seu lucro aumenta. Estou falando de um item, gestão dos clientes. Uma coisa vai para os colaboradores, para o financeiro, para a empresa como um todo. Então, pessoal, senhores e senhoras empresárias, né? Amigos e amigas empresários, o lucro ele tem uma relação maior com a eficiência operacional da empresa. Quanto mais você faz a máquina rodar, de maneira mais suave e com mais eficiência, ela roda melhor, ela rodava mais travada, e você foi aperfeiçoando a gestão. Por que ela travou? Porque eu queria rodar ela mais rápido, e o produto meu que eu vendia atrasou, ela para consertar um produto que está com defeito meu, que eu vendo, entendeu? E quando nada disso acontece, ou acontece pouco, porque acontece, né? A máquina roda melhor. Quando ela roda melhor, ela funciona melhor e você gera mais lucro. Eu acho que é claro, né? O que eu estou falando, o lucro tem uma relação menor com o preço. O empresário acha que para aumentar o lucro é fácil. Fala assim mesmo, viu? Eu vou aumentar o preço. E aí eu aumento meu lucro. Não, não é assim. Você pode aumentar o lucro e não aumentar. Você pode aumentar o preço e não aumentar o lucro. Não é por aí. Além do mais, eu lhe pergunto, Carla, está fácil aumentar? O que você acha? Me diz aí. Está fácil aumentar preço hoje em dia? Está fácil? Você acha, menino? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E as pessoas estão procurando cada vez o menor preço, né? Sempre procurando vantagens, descontos. Então, aquele empresário que está ali com a intenção de só aumentar o preço do serviço ou produto, realmente eu acho que não vai ter tanta facilidade aí, não. Pois é. E aí, tem mais alguma orientação, alguma recomendação adicional para a gente? Tem sim, mas só falando, ainda voltando no como, faltou ele falar uma coisa que é importante. Veja, né, no como, o empresário ele precisa entender o seguinte, veja lá. Cada setor tem uma margem de lucratividade específica. Teodraldo, que setores são esses? Comércio tem uma margem, indústria tem outra margem, serviço tem outra margem de serviço é mais alta do que do comércio, que é mais alta. A indústria é a margem mais baixa. Acho que a indústria, na média, uma empresa que é do ramo industrial, ele tem na média, eu de cabeça aqui, acho que é 5% de margem de lucratividade. Eu tenho a impressão que comércio é entre 8 a 10, tá? Mas empresários que estão me ouvindo, vão lá e pesquisem. E serviço é o mais alto, 15, por aí, 18, dependendo do serviço. Então, a primeira coisa que o empresário, ainda, não é na primeira coisa não, ainda no como, ele precisa entender que quando o momento de gerar lucro, a história do momento de gerar lucro, que ele não vai querer logo gerar lucro, não deveria querer gerar um lucro igual do mercado dele. Não precisa fazer isso. Então, se o setor dele é 5, o importante é que ele gere um lucro ali com a margem de 2, 3, percebeu? E vá chegando perto dos 5. Quando ele chegar nos 5, que ele agora empatou com o setor dele, agora ele pode gerar 6, 7. E o ideal é você ter uma eficiência operacional tão boa, gerenciar tão bem a empresa, que aí você vai ter uma margem maior do que a margem do setor. Que é exatamente o que você falou, cara. Você falou assim, as pessoas estão querendo pagar cada vez um preço menor. Então, imagine você com um preço menor do que a concorrência e tendo mais lucro. Mas como? Pois é vendendo mais, a máquina rodando mais rápido. Bom, você me fez outra pergunta, que era se eu tinha alguma coisa mais ainda sobre como, não é isso? Isso. Legal. Bom, veja, tem uma orientação muito importante, que é o seguinte, o lucro é como um elástico, tá? Anotem aí isso, empresários estão nos ouvindo. É como um elástico, quer dizer, né? Começa, quando a empresa inicia, quando ela está começando, o elástico ele está menos tenso.
porque a gente não pode querer, lá de partida, que a empresa comece a dar lucro. As preocupações ali são outras. Não quer dizer que ele não tenha preocupação com o lucro desde o início, mas tem outras questões para ele puxar. Então, o lucro é como um elástico, você vai esticando ele até que você vai saindo em um lucro zero, até chegando num lucro que tem uma margem próxima do seu setor, chega no lucro do seu setor, e se você puxa mais o elástico, para que ele ultrapasse o setor e tenha uma lucratividade ainda maior. Percebe uma figura do elástico? Como se você estivesse tensionando os recursos que a empresa tem para que ela seja cada vez mais produtiva. Porém, o lucro não é um elástico infinito, porque tem uma margem ali máxima, até onde eu pesquisei, que as empresas conseguem alcançar. Não é razoável você passar disso. Então, eu vou dar um chute aqui, viu, Carla? Se a indústria é 5%, você não vai conseguir ter 20% de margem de lucratividade. Não é que não vá, mas é muito difícil. Eu não vi ainda naquele setor você tem margem, porque isso não é assim, não é uma coisa... Então, o lucro ele tem um elástico, tem que ter cuidado nessa tensão que você dá e volta, para você não quebrar esse elástico e você sobrecarregar muito a empresa, sobrecarregar as pessoas que estão com você, seus colaboradores. Aquela conversa lá com o empresário falou que estava preocupado com os colaboradores, tem que ter cuidado mesmo, para que você não tensione demais, não gere uma estafa para você próprio como empresário, você precisa ter vida, mas você tem que manter sempre o elástico do juro tensionado, com cuidado para ele não arrebentar. Se ele arrebentar, você coloca tudo a perder. Faz sentido isso? O que é que você acha? Faz sentido sim, é uma cautela, né? A gente tem que ter, é importante. E o que eu queria te perguntar agora é se, assim, em que momento o empresário precisa mesmo se preocupar com isso? Tem um ponto mais crítico ou não? Eu diria que ele tem que se preocupar desde o início, porque ele tem que ter essa visão. Né? Estamos falando aqui de duas coisas, não é? Falando de duas coisas diferentes. Primeiro é o empresário se conscientizar que a empresa tem que dar lucro e que se não der lucro ele vai ter aqueles impactos que a gente falou. Isso tem que estar na cabeça dele desde o momento que ele abriu a empresa. E tem que estar na cabeça dele também que no início ele não vai ser muito difícil ele dar lucro. Então, né, é isso. E onde é que os pequenos e médios empresários mais erram quando tentam ali encontrar o momento certo de gerar lucros para a empresa deles? Eu acho que um erro muito comum é ele querer que a empresa dê lucro logo do início e ele fica muito frustrado quando isso não acontece, sabe, deprimido. Empresários que entram mesmo, Carla, em crise de depressão, estavam bem e criam uma exigência muito grande para cima dele, para cima dos funcionários. Então, é um momento perigoso. Ele não deve fazer isso. Deve seguir os critérios que nós falamos aqui nesse podcast, para não criar uma pressão desnecessária. Eu entendo e concordo contigo, porque esse excesso de expectativa, né, ele pode ser nocivo até certo ponto. Realmente é algo que exige esse cuidado. É importante que um tijolo ele seja colocado após o outro, né? A gente não pode inverter aí a ordem dos passos, né? Tudo é em consequência. Você tem algum caso para compartilhar com a gente? Eu falo comigo e com os empresários que estão aqui nos acompanhando. Eu acho que um exemplo é sempre bom, né? Sempre legal a gente ter essa referência, essa história. Eu queria saber se você tem alguma história de algum empresário que mudou nesse sentido, né? Que antes ele não fazia nada disso, sobre o que a gente conversou hoje, e depois que passou a executar essas atividades, a seguir esses passos, né? Ele teve um efeito positivo, né? Alcançou esses benefícios. Olha, se você quiser, a gente fica aqui o dia todo falando nisso, porque é difícil ter o caso contrário, né? Difícil ter empresário que já tinha aquela preocupação com o lucro, passou a ter. Então, o caso de uma empresária muito interessante. Quando ela ouvir aqui esse nosso podcast, certamente ela vai se identificar, porque é uma empresa onde ela teve um investidor externo. Ela, para formar a empresa, ela não foi pegar dinheiro em banco, e ela teve algumas pessoas que colocaram dinheiro na empresa dela para que ela conseguisse operar. E só se interessaram, né, para colocar dinheiro na empresa. E aí foi interessante porque os sócios, os próprios sócios, os investidores, que é uma coisa curiosa, né?
E, na verdade, eles não eram investidores assim, de carteirinha, eram pessoas físicas que tinham dinheiro e que queriam, sabe, diversificar em outras áreas. Não era aquele investidor que sabe exatamente que uma empresa não pode dar lucro de uma hora para outra. E aí eu lembro que ela estava muito assim, preocupada, porque ela dizia que os investidores já queriam resultados. É uma empresa de projetos de engenharia, coisa que demora mesmo para dar resultado. O projeto demora, né? Projeto de arquitetura, tudo que é projeto tende a demorar, porque são coisas muito específicas, feitas sob medida, sabe? Não é vender bala, né? Você abre uma loja de café. Tem uma tendência que essa loja de café tenha lucratividade mais rápido, porque é uma empresa que faz projetos, seja do que for. E ela estava preocupada que os investidores já queriam dinheiro de volta, já queriam ter lucro, né? E eu entrei ela virou aluna até por isso. Essa era uma das preocupações maiores dela. E eu dizia para ela, não pode ser assim, você tem que conversar com os investidores, porque no seu caso, e era uma coisa assim, cara, eles já queriam ter lucro um ano depois. Não dava para ter lucro um ano depois. Ela, primeiro porque ela não tinha experiência como empresária, ela estava começando, era a primeira empresa dela. Segundo, porque, como eu falei, o ramo não levava isso. E foi um caso interessante aquele, e aí nós estruturamos um processo da empresa dela de, digamos, gestão da área financeira, principalmente da área financeira, da gestão da empresa como um todo, da entrega também dos projetos para os clientes, que eram projetos específicos, era não são, a empresa está viva até hoje, graças a Deus. Inclusive, nós entrevistamos essa empresária recentemente, você deve até estar lembrando que é, provavelmente, e ela relata que, recentemente, ela teve uma lucratividade em um determinado ano, acho que na pandemia, viu? 2020, de 15%, que na pandemia é uma lucratividade muito alta, né? Nesse setor, que é um setor porque as margens são apertadas, ou seja, ela deu uma volta por cima. Interessante, né? Ela, inclusive, teve que, não vou usar essa palavra, enfrentar, né? Uma diferença de visão dentro com esses investidores e hoje tem um negócio lucrativo. Que coisa bacana, né? Venceu essa barreira. Ela também não se preocupava muito com isso no início, mas como foi pressionada pelos investidores, precisou dar a volta por cima, correr atrás dessa história. Então, um caso bem marcante, mas tem centenas de outros. A gente marca um podcast só para falar disso, se você quiser. Eu achei um ótimo exemplo, porque eu acho que isso acontece com a maioria dos empresários, né? Especialmente o caso dessa empresária que você citou, antes ela não se preocupava com isso, né? Mas ao longo do caminho ali, ela sentiu essa necessidade e aí foi buscar uma solução. Achei ótimo. E agora, para encerrar o nosso podcast de hoje, eu queria que você falasse para a gente, como até uma inspiração, né, para motivar quem está aqui nos acompanhando, o que é que muda na vida daquele empresário que acerta, né, no momento certo ali de fazer a empresa gerar lucros, de tornar a empresa lucrativa. Olha, quando o empresário descobre esse momento ideal na empresa dele, né, ele estuda um pouco mais isso, pesquisa, ele descobre, leva em consideração o que nós falamos, eu diria que é um alívio muito grande, Carla. É o mesmo tempo um alívio bom, né? Não é aquele alívio que você vai para a rede dormir, não, e espera que o lucro caia do céu. Não. Porque ele agora tem um risco menor de adoecer, de ter problemas, sabe? Até de cabeça mesmo. E tem um alívio, ele agora sabe que ele não está. Não, ele não é diferente dos outros, não, ele não é pior do que os outros, não. Ele está no caminho de alcançar o lucro. Então, sem contar que quando o lucro chega, aí a vida dele muda, né? A vida dele muda, porque dinheiro, numa hora como essa, e o reconhecimento que ele tem, de ter tido passado por aquelas fases todas que nós falamos, de ter agora gerado lucro no momento certo, de não ter abandonado o barco achando que a empresa não tinha sucesso, né? Não teria sucesso, e começar a ter dinheiro e poder dar mais conforto para os funcionários dele, para a família, é um momento fantástico isso. Então só vejo benefícios, né? Só vejo coisas positivas aqui. Esses resultados gerados, eles tendem a enriquecer muito, né? O empresário, no campo pessoal também, né? É importante a gente sempre ressaltar isso. Então, chegamos ao fim do nosso podcast de hoje. Conversamos sobre qual o momento ideal, né, para a empresa começar ali a gerar lucros. E muito obrigada a você, empresário ou empresária, que nos acompanhou até aqui.
Lembrem de se inscrever no canal, se vocês ainda não se inscreveram, né? Deixar o seu like também, que é muito importante. Comenta aqui o que é que você achou, pode colocar suas dúvidas também, que a gente responde. E também compartilha esse conteúdo com outro empresário ou outra empresária que possa se interessar por gestão, para que eles conheçam o método Gestão 365 e possam executar na rotina de suas empresas. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Muito obrigada. Tchau, tchau.